Com a retomada dos ataques entre Estados Unidos e Irã no final de semana, depois do Irã ter iniciado ataques contra embarcações comerciais que passavam pelo Estreito de Hormuz, e os Estados Unidos retomarem então os ataques contra infraestrutura de mísseis e também de instalações militares iranianas, agora, o Irã novamente está ameaçando fechar o estreito também de Bab al-Mandeb. Como a gente pode ver nessas notícias aqui que estão sendo veiculadas, os Houthis já declararam apoio recentemente, no caso, no fim de semana, declararam a disponibilidade deles de ajudar o Irã nessa guerra e fechar então o estreito de Bab al-Mandeb, que leva ao canal de Suez e, consequentemente, ao mar Mediterrâneo. Eu vou abrir um mapa aqui na sequência para a gente ver essa logística e como isso afetaria o comércio internacional. Então, eu gosto muito de usar esse aplicativo que se chama World Monitor. Aqui ele mostra as principais zonas de conflito, gasodutos, enfim, uma série de informações muito relevantes para a geopolítica. E aqui a gente pode ver o Estreito de Bab al-Mandeb, que não estava sendo marcado como uma zona de conflito recentemente, já é tratado então como uma zona de conflito, enquanto o Irã, que era a zona de conflito recente, não aparece mais como essa zona de risco. Então agora, aqui então o Estreito de Bab al-Mandeb aparece como essa próxima área de atenção geopolítica. Porque, novamente, vamos explicar de novo aqui para quem não acompanha muito a geopolítica do Oriente Médio, o Irã tem um parceiro muito importante no Iêmen, que são os Houthis. Eles são um grupo xiita, que assim como Hezbollah e Hamas de Gaza, são apoiados, financiados e armados também pelo Irã. Na última década, praticamente, esse grupo vinha em guerra com o governo iemenita e também com a Arábia Saudita, também com Estados Unidos e Israel, obviamente, os inimigos de sempre. E estava em um cessar-fogo ali, praticamente, uma área um pouco mais tranquila, até iniciar novamente a guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos. Durante essa guerra, eles não chegaram a realizar nenhum tipo de ofensiva no Mar Vermelho, mas a presença deles ali já é tida como uma ameaça muito séria para a região, porque se aqui pelo Estreito de Hormuz, no sul do Irã, que foi fechado novamente agora, passa 20% do comércio de petróleo mundial, pelo Estreito de Bab al-Mandeb, além do petróleo, passa também muito do comércio mundial, que faz as rotas da Ásia para a Europa e para Estados Unidos, para não precisar passar pelo sul da África, que aumenta demais a distância e o tempo de deslocamento e também, obviamente, aumentam os custos de deslocamento também. Então, com essa nova ameaça aqui dos Houthis do Iêmen, o comércio mundial como um todo acaba sendo prejudicado. Numa declaração recente, no fim de semana, quando os Houthis declararam então esse apoio e a disponibilidade de realizar essas ofensivas no Estreito de Bab al-Mandeb, eles disseram que caso isso seja feito, o barril de petróleo pode chegar a $200 ao barril. Obviamente, a gente não tem como prever se isso é realmente um valor factível ou não, mas o que a gente sabe é que sim, isso pode agravar demais a crise de abastecimento, principalmente na Europa e também na América, tanto a América do Norte quanto a América do Sul, que são altamente dependentes então dessa região como uma zona comercial e também de abastecimento. Enquanto isso, no Irã, com a retomada então das hostilidades dos ataques norte-americanos ao Irã,
O Irã, no final de semana, a Guarda Revolucionária declarou o Estreito de Hormuz fechado para navegação, enquanto os Estados Unidos, como foi nas semanas ali que antecederam o cessar-fogo, declaram um bloqueio aos portos iranianos, ou seja, os Estados Unidos, o Trump afirma que navios carregados de óleo de outros países ali do Golfo, da Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Iraque, etc., podem trafegar tranquilamente. Mas a questão é que vários navios já estão sendo atacados nos últimos dias, com a própria notícia aqui da Reuters relatando mais de 10 pessoas tendo sido mortas ou feridas, então, tripulantes dos navios, né, foram mortos ou feridos nesses ataques iranianos. Então, mesmo com o Trump declarando a abertura da navegação, obviamente os navios ficam com medo de fazer essa travessia sem uma garantia, obviamente, porque os Estados Unidos já tinham prometido uma escolta para fazer a travessia anteriormente e não conseguiram cumprir a promessa. Então agora, novamente, a gente tem o Estreito de Hormuz fechado e os dois países trocando ameaças e o Trump dizendo que se o Irã, Trump novamente voltou a fazer as corriqueiras ameaças dele, que a gente não tem como saber até quanto ele está disposto aí, mas agora novamente ele disse então que caso o Irã não negocie até a semana que vem, eles vão começar a atacar pontes e infraestrutura energética do país, para levar a crise então dentro do Irã para um próximo nível e forçar eles a irem à mesa de negociações. Obviamente os Estados Unidos também estão vulneráveis na região, com o Irã atacando bases norte-americanas no Catar, no Kuwait, no Bahrein, e enquanto isso eles não têm atacado a infraestrutura energética dos outros países do Golfo, como eles fizeram na primeira fase da guerra, mas a gente sabe que caso eles se sintam acuados e vejam isso como uma única alternativa, eles podem retomar então esses ataques a essa infraestrutura desses países do Golfo. Pode ser que por enquanto eles não estejam realizando esses ataques devido a conversas, como já foi noticiado antes aqui no canal, que os países do Golfo estavam tendo com a própria Guarda Revolucionária e com o governo iraniano para tentar fazer um acordo aí de não agressão. Então pode ser que esses países do Golfo e o Irã realmente tenham avançado nessas negociações e dessa forma evitem que o Irã ataque a infraestrutura energética deles, da questão do petróleo, obviamente, eles dependem muito de dessalinizadoras de água para abastecimento da população e tudo mais. Então, essa é uma forma, talvez seja a única forma que eles encontraram de conseguir evitar os ataques, então, iranianos à sua infraestrutura. Enquanto o Irã faz essas ameaças, obviamente a intenção principal deles é conseguir fazer com que os Estados Unidos liberem ou aliviem, no caso, muito da pressão econômica que o país acaba sofrendo, como as sanções, a proibição de venda de petróleo, enfim, uma série de sanções que os Estados Unidos têm. Tem uma grana também bloqueada do Irã, que eles querem que libere. O Trump já tinha concordado com alguns desses termos no cessar-fogo, porém, com a continuidade dos ataques israelenses a Gaza e ao Líbano, esse era um dos fatores principais para o Irã aceitar a continuidade da negociação de cessar-fogo, e o Netanyahu não facilitou não está facilitando, porque ele não está disposto também a encerrar esses ataques. Ele quer continuar os ataques, mesmo eu vi numa entrevista dele recentemente, ele admitindo que não vai acabar com o Hezbollah e nem com o Hamas. Ele tem esse conhecimento, embora no início da ofensiva israelense o principal discurso dele e o que com certeza fez ele ganhar muito do apoio popular em Israel e também no mundo, foi esse discurso de que iria exterminar esses grupos terroristas
e que Israel iria estar tranquilo. Mas, obviamente, eu já falei isso diversas vezes, não tem como acabar com esses grupos, ele não vai acabar, ele pode continuar com essa guerra por 50 anos, 100 anos, ele não vai acabar com esses grupos terroristas, ou no máximo eles vão simplesmente mudar de nome. Mas ele não vai acabar com essa ameaça a Israel, não dessa forma. Então, mas o interesse dele principal é realmente não encerrar essa guerra nesse momento. O Netanyahu vê a possibilidade, ou pelo menos ele quer se convencer de que existe a possibilidade de derrubar o regime iraniano e a guarda revolucionária, o que também é muito pouco provável que aconteça na atual circunstância, só se algo muito relevante acontecer realmente dentro do Irã para que o povo aceite e apoie, no caso, essa ofensiva norte-americana e israelense, o que também eu acho muito pouco provável no momento atual, no cenário atual. A gente pode ver pelas imagens do velório do Khamenei que eles ainda têm muito apoio dentro do país, como eu também já falei. Essa imagem passada pelo mundo aí de que o regime iraniano é altamente rejeitado pela população, isso é propaganda para convencer o resto do mundo, porque o povo iraniano, com certeza, não vou dizer a totalidade, obviamente, mas com certeza muitos deles apoiam o regime e são contrários a Israel e aos Estados Unidos. Então, esse cenário de derrubada do governo do regime iraniano é praticamente inviável no momento. Com isso, agora a gente acompanha para ver quem vai vencer novamente essa guerra de pressão aí, quem vai ceder antes e aceitar negociar antes. Obviamente, os dois países vão dizer que vão alegar a vitória, e como foi feito já na primeira negociação de cessar-fogo, quando o Trump dizia que os Estados Unidos ganharam, o Irã dizia que o Irã ganhou. Então, provavelmente isso vai se repetir, mas o importante é que, de uma forma ou de outra, os países cheguem a um acordo. Obviamente não vai satisfazer completamente a nenhuma das partes, mas cedo ou mais tarde, uma das partes vai ter que acabar cedendo um pouquinho mais para que algo melhor, talvez no médio prazo, seja alcançado. E é isso então, essas são as notícias referentes ao Irã de hoje, e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Se quer acompanhar mais conteúdo de geopolítica e de conflitos, já se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa um comentário, tudo isso é muito importante para que a gente continue trazendo conteúdo. Muito obrigado, até a próxima.